Oi, pessoal. Tô atrasada hoje. Boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Hoje vai ser um dia muito legal, embora talvez a conversa seja um pouquinho pesada. A gente vai conversar com a Andresa, uma conversa um pouquinho mais séria. Vai continuar sendo um papo de madame, mas um papo de comadre, mas vai ser um pouco mais pesado. A Andresa Facina é quem cuida da página Superando Diagnósticos. E eu chamei a Andresa para conversar com a gente porque ela publicou um texto cheio de coragem. Só um pouquinho. Para variar, Andresa, convidar. Super corajoso, falando sobre depressão. E a gente quer conversar sobre coisas sérias de vez em quando. Andresa, boa noite. Oi, É boa um noite, prazer estar com Mônica. você. Que Desculpa bom. estar nesse estado, mas eu estou aqui na sede nova, estou no meio da reforma e eu não Imagina. consegui ir para casa ainda. Então, estou com esse cabelo para variar descabelado. Ah, o meu também não tá muito, não. Olha, Você está toda bonitona, tá toda eu bonitona. tô na casa dos meus pais também, tô aqui no Paraná. Nossa, que gostoso, que gostoso. É, muito bom. Eu estava falando com as pessoas que estão entrando e eu te chamei para a gente conversar porque eu achei aquele seu texto sobre depressão de uma coragem hercúlea, porque ninguém gosta muito de falar sobre isso, né? É. Principalmente quando os filhos são pequenos. E o ano passado, no começo do outro ano, eu tive uma depressão e eu contei para as pessoas também que eu tinha ficado ruim e algumas pessoas acharam estranho eu estar escrevendo aquilo. Mas é porque, na verdade, é a verdade da vida, né? Não tem outra coisa que a gente pode falar. A gente passa por vales e por montes. Então, na hora dos vales, a gente também tem que precisar de cuidado e recorrer a cuidados e a pessoas que nos escutem, que tenham cuidado conosco. Antes da gente começar a conversar, eu queria que você se apresentasse, falasse das crianças, por Tá bom. favor, André. Então tá, eu sou a Andresa, eu sou pedagoga, sou educadora parental e sou mãe da Elisa e do Gabriel. A Elisa tem 10 anos, o Gabriel tem 6 anos. E a história com os meus filhos é uma história bem atípica, assim. A Elisa, ela nasceu com um problema de saúde muito grave, precisou ficar em UTI logo que nasceu, e lá a gente descobriu que ela tinha um problema grave no fígado, e foi uma luta desde que ela nasceu, né? E ela, aos 7 meses, fez um transplante. E a minha depressão com ela veio antes desse transplante, né? Quando ela veio para casa, que eu me vi sozinha com ela. Enfim, vou contar a história com mais detalhes aí. E depois, quando ela estava quase para fazer 4 anos, eu tive um outro filho, o Gabriel, que veio com síndrome de Down. E ele foi diagnosticado muito cedo, né? Ainda na gestação, muito no início da gestação. E eu achei que eu estava preparada, já que eu tinha descoberto antes, né? Então vai nascer e eu vou dar conta, vai ser tudo certo. E a depressão se repetiu. Então, e é engraçado assim, que é uma parte da minha história que meio que eu tinha deixado de lado, sabe? Eu não falava sobre isso. E com os detalhes que eu contei, assim, eu achava que não tinha uma importância para as outras pessoas e deixei de lado. Fui atrás das minhas coisas, das minhas lutas, e depois que é uma escritora lá da França que me chamou, falou: Andresa, conta essa história de depressão, essa parte é tão importante e tal. E eu fui me deparando, né? E fui escrevendo coisas que realmente eu nunca tinha falado para ninguém. Foi uma exposição mesmo, sabe? E eu recebi, assim, bastante retorno, assim, das mães, né? Dizendo, olha, já passei por isso, já aconteceu isso comigo. E eu, assim, me surpreendi, né? De eu ter falado a história e de ter recebido, né? De ser uma coisa que eu achava que não era importante mais, mas que sim, Aham. que as mães precisam ouvir, que muitas delas passam pela depressão e nem se dão conta disso.
Isso é uma coisa que eu percebo, sabe? Uhum. Que tem tanta demanda, tem tanta coisa, ainda mais quando tem uma criança, né? Um diagnóstico. Então ela tem que deixar isso de lado e tem que partir para a luta. E a gente sabe que Aham. não pode ser assim, que a gente tem que ter um autocuidado, tem que se enxergar, se observar, né? Porque senão aí vai ficar muito pior. Então, Uhum. eu passei pelas duas experiências, né, da Elisa, foi muito mais difícil que a do Gabriel, posso dizer isso, porque quando a gente passa a primeira vez, é um universo muito novo, né? É uma coisa Uhum. muito. E fica muito pesado quando você passa por algo que você Uhum. não conhece. E É depois, verdade. né? E depois com o Gabriel, foi difícil? Foi bem difícil também, porque eu estava lá com dois filhos, tendo que dar conta e em depressão. Uhum. Então, é muito sério, é um assunto muito sério, né? Como é que ela se manifesta, Andresa? Ela vem devagarzinho ou ela vem como um tufão? Porque assim, eu também tive três meninos prematuros. E também passei por UTI neonatal. E eu fui para minha casa porque eu não queria ir nem para casa da minha mãe nem para casa da minha sogra. Uhum, Porque eu ia ter problemas com a minha sogra se eu fosse para casa da minha mãe. Então, para não ter problemas, era melhor não ter ido para lugar nenhum. O uhum. meu filho mais velho eu ainda fui para minha mãe, porque minha casa não estava pronta. Mas os meus outros dois filhos eu fui sozinha para minha casa com uma criança mais velha junto. E naquelas assim, não, eu sou forte, eu dou conta, eu consigo. Exatamente. Eu Mas acho aí a que. depressão, ela se manifestou muito mais tarde, Ah, né? é? Ou então, talvez eu já tivesse alguns sintomas de depressão, mas a gente não presta atenção que são sintomas de depressão. Isso, exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Primeiro porque eu vou falar por mim, tá? Mas existe um preconceito assim de dizer, puxa, bom, a depressão é para quem é mais fraco, para quem, né, não se apega em Deus, sei lá, você inventa, né, qualquer coisa para dizer que a depressão não vai te pegar. Então eu tinha isso dentro de mim, né? Peço perdão por isso, porque é muito difícil. Hoje eu vejo assim que é uma doença muito séria e que não é brincadeira, que não é fraqueza, não é nada disso, né? Então, quando a mãe ela se vê sozinha, por exemplo, né? Que aconteceu comigo. Quando os meus pais foram embora, que eles me ajudaram, que a Elisa fez, ela ficou 10 dias na UTI, depois veio para casa, com 30 dias fez um procedimento cirúrgico, depois fez outro, com 3 meses ela fez outro, e aí eu me vi sozinha com ela em casa. Então, assim, quando a mãe ela mergulha nessa maternidade, né, que ela se percebe ali tendo, né, quando ela entende essa dimensão da maternidade, ela pode sim entrar em depressão, porque eu tô aqui, eu tô mergulhada aqui com meu filho, mas eu não sei lidar com isso, né? Então, e aí tem as questões também da própria exaustão, né? Que a gente fica muito sem dormir, então se confunde, às vezes se confunde com uma depressão e às vezes é a depressão que vem vindo por esse excesso mesmo de cansaço, né? É Então, verdade. eu comecei, pelo menos para mim, tá? Não foi um processo assim rápido. Eu comecei a sentir algumas coisas que eu não sabia o que era, né? Então, sabe assim, é uma angústia de não saber, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não dou conta, né? E aquilo vai te consumindo por dentro, porque é a depressão ali, né? Tomando lugar, o seu lugar, né? O seu cérebro, as suas ações, né? E eu achando que não, vai passar, eu vou. Mas aí eu fui me vendo assim, sabe? E a depressão, ela traz dor física mesmo, né? Ela traz uma dor no peito que é físico, porque ela é uma doença, né? Então, assim, da Elisa com a depressão foi muito, para mim foi muito forte, porque eu fui perdendo. Uma vez me perguntaram assim, Andresa, mas o que é a depressão? O que você sente? Ai, tem uns bichinhos, desculpa, eu tô fazendo assim, tem uns bichinhos aqui. Imagina, Tem uns bichinhos aqui voando. E
eu falei assim, a pessoa me perguntou, o que você sente, Andresa? Mas o que você sente? Eu falei, olha, eu não vejo alegria em nada. Por isso que é tão desesperador, né? Assim, tudo que eu olho me causa tristeza, inclusive olhar para minha filha, porque eu não sei lidar, porque eu não vou dar conta. Então, a depressão é um estado de tristeza muito profunda mesmo, sabe? Uhum. E por isso que precisa de ajuda. Porque você Uhum. não, eu falava assim, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Eu falava para minha mãe, cuidar da minha filha. Eu falei, mãe, cuida dela para mim, porque eu não vou conseguir. Então a depressão, além de tudo, ela te desconecta do seu filho, né? Você não Uhum. consegue sentir o seu filho como deveria sentir, como né? Como deveria ser natural. E isso vai te consumindo ainda mais, né? Então, eu demorei para perceber que isso era depressão. Aí você vai patinando, né? Você não consegue, você vai sentindo essa dor, você fala, não, amanhã eu vou estar boa, vou fazer tal coisa, eu vou estar boa. E absolutamente nada te faz melhorar, Uhum. né? Esse é um estado, né, de depressão que precisa de ajuda. E eu falo para as mães, tem que buscar ajuda, tem que procurar ajuda. Porque, né, primeiro uma rede de apoio que te ajude com seu filho. Isso é muito, muito importante, porque você tá ali desconectada, seu filho tá ali precisando de você e você não consegue dar, porque você está doente, né? A mãe tem que tirar essa coisa da culpa aí, porque é uma doença, mas te desconecta. Te desconecta de você e desconecta do seu filho. Uhum. Então, buscar ajuda, né, para se entender nesse processo, uma ajuda química, né, uma medicação. Eu demorei. Aí, olha só, que a gente faz, às vezes faz muito errado, é pedir remédio para amiga. Você tá tão no desespero, você fala, me dá esse remédio, o que que você, você toma? O que que você toma? Me dá. E aí tá tudo errado, porque assim, o organismo da sua amiga não é igual ao seu, né? Uhum. Então, assim, até assim, aí eu comecei a falar que eu não estava bem e tal. Eu lembro que meu irmão uma vez falou, Andresa, você tá doente, você precisa de ajuda, você tem que entender que você está com depressão. Falou assim comigo, eu falei, ai, gente, será? Será? Não, não é possível, eu não aceitava, olha só. A gente ainda tem isso, de não aceitar, né? Não, eu sou forte, não, eu sou forte, isso aí não é nada, isso não é nada. Mas né? E eu comecei a ter pensamentos, isso eu não falar. Olha, só quem estava no meu convívio é que sabia disso, porque eu tinha vergonha. E depois eu descobri que era mais comum do que eu imaginava. Eu tinha pensamentos assim, eram pensamentos assim que não saíam da minha cabeça, sabe? Que me consumia. O mesmo pensamento. E o meu era que eu não. Era sobre comida. Olha só, e eu me achava louca, assim, me achava, falei, gente, eu estou totalmente fora, né, isso não é só depressão, porque como uma pessoa, ela vai ficar angustiada, vai ter crise de pânico por causa de comida. Eu olhava, olha só, gente, como a depressão, ela mexe, né, ela transforma a cabeça, o cérebro, o pensamento, tudo, né? Eu não podia ver ninguém cozinhar. Eu entrava em pânico, porque eu achava que eu nunca ia conseguir fazer isso com os meus filhos, que eu não ia prover isso para os meus filhos. E além disso, eu falava assim, gente, mas tipo assim, eu vou ter que cozinhar, toda hora eu vou ter que cozinhar, porque os filhos, eles querem comida toda hora e eu preciso fazer comida. Então aquilo ia me consumindo, eu começava a pensar, meu coração começava acelerar, eu tinha crise de pânico, eu não conseguia respirar. Gente, era uma coisa. E aí vem né, as pessoas te dizer: Que isso, Andresa, para com. Mas não é possível. E ria na minha cara, né? E eu não conseguia. Eu falava, gente, é uma coisa banal para vocês, mas para mim é um. Assim, é inexplicável. Eu não consigo tirar esse pensamento da minha cabeça. Eu só pensava nisso, né? Então, Uhum. se eu ia no... Olha, eu tive crises, assim, sentada em mesa
de almoço, assim, com a família, todo mundo feliz. Eu olhava para a comida assim e falava, ai meu Deus, comida, olha aí, quem fez essa comida? Meu Deus, como que conseguiu fazer? Olha isso, o estágio, né? E eu tenho certeza que, assim como eu tive esse tipo de pensamento, outras mães tiveram com outras coisas também, né? E às vezes a gente não fala, né? Com medo de Uhum. expor, com medo de que isso, de que eu não tô, realmente não é só depressão, eu tô com alguma outra doença psiquiátrica, né? Então a gente fica com aquilo, eu ficava. Aqui, a Beatriz está falando, Acho no meu que caso, até até que porque, pensava em sair. Andresa, a gente tem aquele negócio na cabeça de que a depressão pós-parto, a mãe não quer saber do nenê. E não é só isso. Não, Nem é isso também. Então, ela se manifesta de outras formas, sim, né? exatamente, né? E aí a mãe se sente culpada, né? Então, eu não posso estar em depressão, porque como assim que eu não quero meu filho? Como assim eu não tô amando, eu não tô feliz com meu filho, que eu quis tanto, né? Que eu desejei tanto, e agora eu não quero, eu não consigo me conectar, eu não consigo, né? Então, é difícil para a mãe admitir. Eu tenho certeza absoluta que muitas mães passam pela depressão sem saber ou sem falar sobre ela, né? Eu li um artigo esses dias, eu até compartilhei com algumas pessoas, que 70% das puérperas passam pela depressão pós-parto. Ah, eu Né? imagino. E até eu fiz a pergunta para as meninas, eu falei, se é uma taxa tão grande, qual será essa taxa das mães que recebem um bebê com deficiência? Porque é uma outra questão que a gente Outra, faz de conta que não acontece, né? isso. Imagina, não, nunca. Eu não vou falar sobre essa, não quero nem falar qual é a palavra que dá o nome a isso, É, né? isso. Então, vamos deixar como está, varrer para debaixo do tapete. É, porque primeiro que existe o rótulo, né, da mãe que recebe um filho com deficiência, dessa mãe ser especial, dessa mãe, né, ser abençoada, e todas as mães são, né, enfim. Mas existe esses rótulos, essas coisas, e aí tem muita questão também da aceitação que às vezes demora para essa mãe acontecer, mas eu converso com muitas, né, que vêm me procurar, eu falo, acolhe o teu sentimento. Você desejou, você escolheu um filho diferente desse filho que veio. Né? E muitas elas recebem a notícia no parto, dias após o parto, e recebem de uma forma muito negativa. Isso é. Então, como é que essa mãe vai reagir? Também já querem que ela seja a mãe super, ultra, que não passe por um luto, né? Que eu falo com muita segurança, assim, sabe? Com o coração muito aberto. Eu passei por luto, sim, passei, porque a minha filha ficou muito doente, né? Eu passei pela gestação muito bem com ela, mas do dia que ela nasceu até os 4, 5 anos com ela foi só hospital, foi medo de perder, foi muitos procedimentos. E quando eu projetei um outro filho, eu falei, bom, agora é minha vez de passar uma maternidade maravilhosa, como eu mereço, como Uhum. qualquer mãe merece. Então eu projetei, eu fiz uma expectativa. E aí logo no início, né, um banho de água fria, né, vamos dizer assim. E eu achava que eu não merecia. Assim, né? Poxa, eu passei tanta coisa com a Elisa, por que que eu vou ter um filho? Por que que Deus está fazendo isso comigo? E aí, e eu achava que. Aí eu passei pelo luto durante a gestação, e aí fui, absorvendo e trabalhando essa questão, né, da negação, né, da raiva, depois da aceitação, né? Fui trabalhando toda essa. E quando o Gabriel nasceu, nasceu bem, bonitinho, eu aparentemente estava bem, né? E quando eu me vi em casa com ele de novo, e ele também ficou internado, ele veio para casa, ficou uma semana, aí repetiu o exame de icterícia, a icterícia dele estava altíssima, altíssima, foi para UTI, um sufoco, ficou 15 dias lá. Passou o susto, veio para casa,
E eu também fiquei naquela assim, sabe? Puxa, e agora? Como que eu vou lidar com o Gabriel, né? O que que eu tenho que fazer com o Gabriel? Ai, é assim, é assado. Ai, será que, né? A gente fica porque a gente cria uma imagem, assim, cria, né? Puxa, um filho deficiente é um filho muito diferente e eu tenho que fazer coisas mirabolantes para cuidar dele, Aham. né? A gente fica com muitas dúvidas, a gente fica mesmo. E eu lembro que a pediatra falou, Andresa, é um bebê, você tem que dar o que um bebê precisa. Mas aí você fica pensando no futuro, a cabeça fica a mil, você já tá ali, né, num pós-parto, cheio de hormônios, cheio de coisa, e ainda tem que lidar com o diagnóstico, né? Com todas as demandas que um diagnóstico traz, né? Os medos, as preocupações, o que você tem que correr atrás. Poxa, eu queria ficar com meu filho em casa, bonitinho, não, mas com 2 meses já começou a fazer terapia, comecei a sair com ele, tendo a Elisa ali para também dar conta, né? E aí eu me vi com sintomas parecidos com o da Elisa. Então a minha ficha caiu mais rápido do que quando eu tava, do que da Elisa. Porque eu comecei a falar, ai meu Deus, tô sentindo uma coisa aqui no peito, uma coisa não tá certo, não tá certo. Ai, e tinha também, começou a vir essa coisa da comida também, e foi meu alerta mais alto, assim, sabe? De eu falar, puxa vida, eu chego na cozinha, meu corpo treme de cima a baixo. E eu tenho que fazer as coisas aqui, porque a Elisa já, né, já era grandinha, comida tinha que ter normal. E eu, ai, não tô bem. Mas aí eu já procurei ajuda. Aí. Oi, voltou? Voltou. Então, não sei até onde você ouviu aí. Mas quando eu comecei a sentir esses sintomas, né, de ter essa dor no peito, mas com o Gabriel ainda teve algumas coisinhas diferentes. E amanhecendo o dia, eu lembro assim de eu ver o dia clarear assim, e eu ter um tremor interno assim, sabe? Ai meu Deus, o dia vai começar, ai meu Deus, meu Deus. Aquele desespero, ai meu Deus, esse dia. Então eu acordava com sintomas da depressão muito fortes, levantava com isso muito. E engraçado, né? E aí o dia ia acabando, eu ia acalmando junto, né? Os sintomas iam baixando e eu ia dormir bem, assim, falava, ai gente, amanhã eu vou acordar bem. Aí no outro dia, a mesma coisa, né? E amanhecendo o dia. Nossa, eu lembro muito bem disso. De eu olhar na janela assim e ver o dia clareando e estremecendo. Angústia matinal aqui, a Clarissa tá falando, né? Então é uma coisa, tá vendo como existe isso, né? Mas por quê também? Por toda a demanda que você tem que dar conta, né? Então, assim, seu organismo fala, ó, tem coisa para fazer e seu cérebro fala, você não vai dar conta, né? Então, nossa senhora, você fala, ai meu Deus, aí eu, gente, como é difícil. E aí eu busquei ajuda logo, assim, sabe? Eu falei, eu conversava muito com a minha cunhada na época, que foi que me ajudou no começo também. Patrícia, me ajuda, eu tô com os mesmos sintomas. E você sai, quando você já tem a primeira, isso que é difícil, quando você tem a primeira vez, você demora, porque você fala, gente, como que eu vou saber que isso é depressão, né? Por isso a importância, assim, de você falar, né? Que nem eu tô fazendo aqui, tô falando dos meus sintomas, tô falando, né? Então, é você se observar. Peraí, o que que eu tô sentindo aqui? Será que pode ser, né? Puxa, será que eu preciso procurar ajuda? Será que, né, eu preciso aumentar minha rede de apoio aqui para me ajudar a dar conta? Então é muito. Gente, eu me dei conta que é muito importante a gente falar sobre a depressão, né? Porque a mãe, ela tá ali, cheio de demanda, cheio de coisa, e meio que a depressão, ela vem, né? E aí, como é que você vai fazer? Então a gente falar, né? Olha, eu tô sentindo isso, né? Não tô me sentindo bem, tô com um aperto aqui no peito, estranho, que para mim foi isso, mas para outras mães podem ser sintomas diferentes, mas assim, puxa, eu não tinha isso, né? Se observar nesse sentido. Puxa, eu nunca tive isso. Por que que eu tô tendo esses sentimentos, essa
falta de energia? Será que é só sono, né? A privação de sono? Ou será que tem mais alguma coisa, né? Então, e quando a gente fala, quando a gente expõe para as pessoas certas também, né? É Certas assim, verdade. pessoas que Uhum. vão te acolher, que você sabe que vão acolher aquilo que você está falando, porque existe aí uma rede predadora que vai, né? Você não é nada, isso aí, pelo amor de Deus, tá com preguiça, né? Uhum. Então, saber para quem fala, uma pessoa que te conheça, que te acolha, que te compreenda, para que quando você falar sobre o assunto, você também começar a organizar o que você está sentindo, né? Eu sempre falo isso, quando a gente desabafa com a pessoa certa, quando a gente fala com a pessoa certa, a gente começa a organizar, né? Começa, peraí, então, mas é isso, né? É Eu tenho. justamente o que eu falo do acolhimento. A importância do trabalho de acolhimento é que a gente se escuta enquanto a gente está contando para outra mãe. Exatamente, é E muito aí a gente se importante. dá conta do que a gente está ou não sentindo, É, né? Deixa eu te contar uma experiência. Eu acolhi uma mãe ano passado e eu percebi que ela estava entrando num processo de depressão muito complicado. E eu pedi para ela ir conversar com uma psicóloga. Falando da rede de predadores que você falou. E ela teve o bebezinho com Down, foi o segundo filho, foi muito difícil para ela. E ela foi para a psicóloga, falou. Quando ela parou de falar, a psicóloga olhou para ela e falou assim: e o seu amor de mãe fica onde? meu Era tudo que ela Deus. precisava, Andresa. Era tudo que ela Nossa, precisava ter meu ouvido. Deus. Nossa, meu Deus. E aí as pessoas têm aquele preconceito por conta de psicólogo e a gente não entende por que, que tem o preconceito. E é É, nessas horas que o preconceito vem todo, né? Eu não sou doida, não escancara, né? psicóloga, então eu não quero nem saber de psicólogo. É, Então você fala para a mãe e para o psicólogo, quando você vai falar para ela, eu queria que você conversasse com um psiquiatra, nossa, aí ela fica mais brava ainda. então. Porque E, ainda tem aquele tabu de que psiquiatra é médico de doido. exatamente. E, E na muitas. verdade, psiquiatra é médico de quem tem toda a conta de tudo, né? De quem Olha, carregou as costas. e eu vou te falar eu vou te falar um outro profissional que pode muito ajudar essa mãe, que a gente não se dá conta. Um bom ginecologista. Ou ginecologista Que que ela ela já já conhece. vai, né? Que ela já conhece. Porque eu não, o que eu fui da primeira vez eu não conhecia, mas foi uma indicação e ele fez assim um check-up comigo assim. Então, o remédio que ele fez para minha depressão, tinham as vitaminas que estavam faltando no meu corpo, né? Tinha umas outras coisas lá que ele viu que era importante para melhorar sono. Então ele, né, foi super, mas ele sabia, né, do organismo da mulher, ele sabia, né, dos hormônios, das Uhum. alterações que. Então é um profissional sim que pode ajudar, né? Ou É então, sim. se ele não pode prescrever uma medicação, mas que ele consegue te dar exames para fazer, né, para você entender ali como é que estão as suas vitaminas, os seus hormônios, como é que tá tudo, e aí você, daí com esses exames, se ele não vai te prescrever, você consegue ir Uhum. num psiquiatra. Mas é assim, é buscar informações sobre esse psiquiatra, né? Ou sobre esse psicólogo, porque assim, para saber se ele entende daquilo, né? Porque são muitas. Hoje tem especialista para tudo, para Para tudo. tudo. Gente, eu fico assim, nossa, espantada, porque um outro dia não, outro dia não, faz tempo. O Gabriel deu um edema no globo ocular dele e eu achei oculista, não, oculista, meu Deus, um oftalmo, não, um neurooftalmo, que era especialista em olho, em globo ocular. Eu falei, gente, mas neurooftalmo? Como assim? E aí e vai indo, né? Cada vez mais, né? Então, um psiquiatra, às vezes, ele entende ali, ele é especialista em infantil, que trata só de autismo ou só de outras doenças psiquiátricas. Então a Uhum. gente tem que saber para onde a gente vai também, porque pode acontecer isso, né? Uhum. Poxa, você vai lá para pedir ajuda, você sai muito pior. Eu dou acolhimento para as mães também, sabe, Mônica?
Aham. E elas se sentem seguras de conversar com uma outra mãe que já passou pelo processo, né? Então a gente tem essa, quando a gente, que nem eu já passei pelos processos, né? Eu tô um pouco mais fortalecida, né? Não vou dizer que eu tô 100%, porque a gente está no processo contínuo, né? É É. contínuo. Mas eu falo, não é sobre falta de amor. Eu falo para as mães, não é, né? Acho que até excesso, né? Exatamente. Quer dizer, eu sei a entrega que eu preciso fazer, mas eu não tô dando conta. Assim, sabe? Eu não sei como eu vou fazer isso, né? Meu amor é tão grande, né? E a minha entrega eu sei que tem que ser tão grande que eu ainda não dou conta, né? Então também tem a questão da aceitação, que às vezes a mãe, né? Puxa, eu não tô feliz. Por quê? Eu falo, né, se acolha nesse processo, né? Isso faz parte. Daqui a pouco o amor vai brotar, o amor vai vir, né? Mas não Eu deixa. acho importante isso que você falou, porque eu falo isso muito também. O amor não é instintivo, ele é construído. Então Sim, a gente tem que dar tempo para que ele brote, isso. né? Mas a gente tem esse mito do amor instantâneo e todo mundo acha que tem que amar porque é amor, É, né? Ah, olha, já era apaixonei quando olhei para a carinha dele. Não, você gostou muito, mas você ainda não gostou, porque você tem que né? criar Porque o amor é vínculo. construído. Da mesma forma que ele É, cresce, ele também tem uma linha muito tênue que um dia ele termina. Então não é que o sim, amor se banha eterno, porque a gente tem questões aí que a mãe vai chegar um dia que vai falar: esse filho me deu tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça que eu desaprendi a amar essa criança. é, Né? E não é porque ele é uma monstra, é porque é assim que funciona. sim, É aquilo que a exatamente. gente fala, é aquela florzinha que você tem que regar todo dia. Se você não regar todo dia, a florzinha morre. E uma coisa muito importante que você falou de regar a plantinha é a gente também ser muito sincero com os nossos filhos, de dizer, filho, outro dia uma mãe falou assim, ai, mas a gente tem que a gente tem que estar bem para eles estarem bem. A gente não consegue estar bem o tempo inteiro. Não Não. vai. E o que a gente tem que fazer quando a gente não tá bem é falar para eles, filho, hoje a mamãe não tá boa. Filho, mamãe tá passando por um processo, mamãe tá com uma tristeza, mas não tem a ver com você. Pode ser, é um recém-nascido, converse com seu filho. Mesmo na dor, eu falo, conversa mesmo na dor. Né? Mesmo se você está sentindo ali tristeza, fala para ele, filho, mamãe te ama. Essa tristeza não é sua, não é por sua causa, mas a mamãe vai conseguir, né, passar por isso. Né? Então, isso é de uma importância, assim, porque a criança, ela pode não entender o sentido das palavras, o significado das palavras, mas ela entende de sentimento, ela entende de emoção, né? Ela entende quando você quer, mesmo que você não consiga agora, buscar esse vínculo, ela entende isso. E ela vai colaborar, ela vai esperar, ela entende? A gente às vezes é, não dá importância para isso, assim, sabe? Mas ela não tá entendendo nada. Não, ela tá captando tudo. É um radarzão aqui, ó. Então, não é que você precisa se esconder porque você tá triste, porque você, né? Eu sei que às vezes a gente não consegue nem pegar essa criança, né? Às vezes você precisa fazer uma força para pegar, que é difícil, é difícil. Mas fala, filho, mamãe tá triste, mamãe, né? Mamãe tá com depressão, mas a mamãe tá lutando, a mamãe vai conseguir, sabe? Assim. E também quando você fala com seu filho, você também vai, né? Vai criando uma força ali, né? Uma gotinha de força vai vindo. Então, é muito importante a gente buscar esse vínculo com o nosso bebê. Né? Eu não fiz isso com a minha filha, eu dava para minha mãe segurar. Eu falava, mãe, segura, segura. Porque eu não vou conseguir, eu não quero, né? Eu não quero criar vínculo, porque eu não vou dar, eu não vou. Eu achava que eu ia morrer. Então eu falava, mãe, fica com ele. Dá mamar para ele, pega mamar para ela, dá mamadeira para ela. Não, minha mãe falava, não.
Você que vai dar o peito, você que tem que dar, eu não vou dar nada. Eu era bem, me ajudou muito. E com o Gabriel, não, eu já tive esse entendimento de falar com ele, dizer, filho, olha, como eles sentem tudo. Quando ele estava internado, eu não estava ainda com a depressão, né? Que ele tinha 10 dias de vida. Só que ele já estava lá quase 15 dias. E eu estava desesperada para sair. Desesperada. Porque minha filha ia fazer 4 anos. E aquele ambiente de hospital, muito pesado. Eu não aguentava. Para mim, assim... Sabe quando você tá saturada, que você quer ir embora, você quer viver sua vida, você não quer ficar ali. E aí entrava um médico e falava, hoje vai sair, hein? Aí pegava os exames, ixi, piorou tudo, não vai sair. No outro dia entrava outro médico diferente, que não sabia do caso. Vamos fazer exame. Parece que tá bom, vai sair. Não, aqui foi me angustiando. E o Gabriel, ele se negou a mamar. Se negou. Não, aliás, ele dormiu um sono profundo. Mônica, ninguém fazia esse menino acordar. Nossa, que desespero. 5, 6, 7 horas. Dava banho nele. Tirava a roupa. Esse menino, ele entendeu o meu estado. Falou, mamãe, eu vou ficar aqui, ó, quietinho, colaborando com você. Eu vou ficar bem quietinho aqui. E aquilo foi me dando mais desespero, né? Mais desespero, porque aí vinha a mamadeira. Eu falava, ele não tá pegando meu peito, ele não mama, ele não... Aí vinha a mamadeira, mas ele nem encostava a boca. Não acordava. E quando ele acordou, ele também não queria nem meu peito, nem a mamadeira. Nunca vou esquecer isso. E eu um nervosismo, assim, muito, né? Aí entrou uma médica. Uma salvadora, uma pediatra. Ela viu, né, no meu semblante, o meu nervoso, e falava, eu quero ir embora. Eu preciso ir embora daqui, Aí pegou o Gabriel, ele tava acordando, assim. Acharam que ele tava com glicemia baixa, né, hipoglicemia, porque não acordava. Aí ela começou a conversar com ele. Olha, Gabriel, a mamãe não tá muito boa hoje, a mamãe tá nervosa, porque a mamãe quer ir embora, a mamãe quer ver a Elisa, nananana. Mas calma, veio aqui, abraçou, pegou, mas assim, sabe? Eu assim, aí eu desabei chorar, falei, é por minha causa, ele tá assim. Mas ela acolheu ele assim. A hora que ela terminou de falar, ela pegou a mamadeira, não foi nem meu peito, pegou a mamadeira, uma mamadeira enorme, era enorme. Ele fez e bebeu inteira. Mandou ver. Olha como isso é impactante, né? Como isso. Então, aí eu fui aprendendo a conversar com o Gabriel. No momento de tristeza, falava, filhinho, mamãe tá chorando, né, filhinho? Mas vai... daqui a pouco a mamãe para, daqui a pouco a mamãe vai parar de chorar. Aí falava com a Elisa também, né? Que a Elisa ali com 4 anos, também me vendo em depressão. Isso depois em casa, né? Filhinha, mamãe tá com uma tristeza aqui, mas não é por sua causa, vai passar. Aí vamos brincar, vamos fazer alguma coisa, vamos assistir um filme, vamos assistir um filme com ela lá, que eu lembro até hoje, a gente dá risada daquele filme que assistiu 3, 4 vezes por dia. Então, são esses processos que a gente precisa entender e começar, né? Mas eu acho que tem até a questão de ser transparente com os nossos filhos, né? Isso. Por que ele não pode saber o que a gente está sentindo? Exatamente. Porque, na verdade, a tristeza faz parte da vida. Isso. E é muito pior para ele não saber o que está acontecendo. Não sentir, não perceber. Que não tem nada acontecendo, É né? Porque ele muito tá pior. vendo que tem coisa acontecendo. Exatamente. É muito pior. É. Então, a gente vai aprendendo, né? A gente tem falado muito, desculpa, que ainda estou meio tumultuada, na questão do baby blues, né? Que toda mãe passa por esse desarranjo hormonal no pós-parto e que um pouquinho de choro, um pouquinho de tristeza, até por se perceber Sim. nunca mais vivendo a vida que ela
tinha antes de ser mãe, porque muda completamente. Isso. Mas todo esse cansaço que você falou, a amamentação da madrugada, a criança troca o dia pela noite e a gente tem que dar conta. Então, é uma mudança de vida muito radical virar mãe, né? É, E ninguém conta isso pra gente. Eu acho que é pra gente não desistir. mas olha, então, mas a gente deveria abordar mais, de Deveria. uma forma mais real. Porque a gente entra na maternidade com uma expectativa de que a vida vai voltar, uma hora a vida vai voltar ao que era. E não é dar até logo para a sua vida anterior, é dar um belo de um adeus. Porque sua vida nunca mais vai ser a mesma. E ninguém Não, fala isso pra gente, né? não. E a gente e muitas vezes a gente fica nessa angústia, nessa, esperando, né, e jogando as expectativas nos filhos para que eles durmam logo na cama deles, para que eles tenham independência muito cedo, porque a gente quer ter a vida que a gente tinha, né? A gente, mas vai ser diferente, mas igual, Nunca esquece. mais. Não tem como, porque os filhos, eles precisam de nós para Uhum, tudo, né? Então a gente, a sociedade também busca isso, né? De trazer uma independência muito precoce para a criança, para o próprio bebê, que tem que ir para a cama com 3 meses, tem, né, para o berço com 4 meses. E essa criança pedindo a mãe, pedindo a mãe, pedindo a mãe. E a gente nesse sofrimento. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, precisa falar preciso. dessas mudanças, né, dessas necessidades inatas que as crianças têm de proteção, de previsibilidade, né, de brincadeira, que são necessidades muito básicas que ela busca a mãe para que isso aconteça, né? Uhum, Então ela tem necessidade de ser protegida, de ser amparada o tempo inteiro, 24 horas por dia. E a gente precisa sim buscar uma rede de apoio que nos ajude, né, a fazer essa entrega com mais qualidade, né, com mais uhum. consciência. Tudo isso ajuda no processo também, né, dessa mãe não entrar, né? é, é, não sei se vai ajudar, mas eu sei que influencia sim nessa questão da depressão, né, ela entrar na maternidade com um pouco mais de consciência, entendendo que ela precisa estar ali junto com o bebê e que precisa de uma rede de apoio, que pode ser o marido, pode ser mãe, pode ser sogra, é muito importante, mas eu sei que nem sempre isso é possível, Não, pode né? ser uma mamá, pode ser amiga do colégio da Isso. faculdade, pode ser a professora de maternal. E eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda, sabe? E a gente tem que Eu tenho pedir isso até sim, hoje. Eu sei. né? Entender que o filho, o bebê, ele precisa de nós, mães, mas que a gente pode pedir essa ajuda, essa rede de apoio para o resto das coisas, né? Para fazer uma Pode. comida, para dar uma limpada na casa. Eu lembro de vir amigas assim na minha casa para dar uma limpada na minha casa. Sabe assim? Ah, Andresa, vou vai daqui, vou dar o pano aqui, vou dar uma... Isso sim, meu Deus, mas eu com a Elisa eu não pedia, porque vou pedir ajuda, eu dou conta. Entender que sozinha a gente não dá conta, não Não. vai dar conta, né? E aí, E quanto mais a gente tenta dar conta, lá na frente é que vem depois a consequência, né? Então aí vem exatamente. aquelas questões da fadiga crônica, vem a questão do mau humor, né, A embutido irritabilidade, né? a irritabilidade. Então, a gente precisa tomar cuidado. Né? Nossas mães tinham uma rede de apoio. Eu acho que Sim, com a gente certeza. fez questão de não ter, porque a gente achava que a gente estava contando de tudo. Né? Eu falo assim que os nossos pais tinham mais filhos, mas tinham uma rede de apoio, porque parece que viviam mais em comunidade, assim, né? Deixavam os filhos no vizinho, com o pai, né? Com o avô. Era mais, né? Hoje a gente vive mais sozinho. Então é mais difícil mesmo. É Tu não, verdade, é verdade. mas só que a gente tem que falar, ó, por favor, não tô dando conta, me ajuda aqui, né? E falar não para algumas coisas, ó, isso aqui não, não, não,
não dá para eu fazer, né? Né? Ou a mãe, ou o marido, ó, isso aqui você tenta, faz para mim, por favor, né? Eu tinha muito essa dificuldade, eu achava que eu era super, né? Super heroína, ia dar conta de tudo, e aí vem esse cansaço crônico, vem essa irritabilidade para lidar com os nossos filhos, né? Que chora, que também sente isso. E E eles não como é que foi vão. com o seu marido, Andresa, nessa questão da depressão? Olha, meu marido, ele foi muito companheiro, assim, muito. Ele não exigia nada de mim, assim, de fazer, assim, sabe, ele só se preocupava, assim, muito comigo e fazia as coisas. Com a Elisa, tinha que dar muito remédio para ela nas madrugadas. Ele acordava todas as vezes que ela tomou muito remédio antes do transplante e depois. E antes que eu estava na depressão, ele que levantava, macerava lá os comprimidos, acordava ela, depois fazia dormir. Muito assim, sabe? Foi muito compreensivo. Do Gabriel, às vezes ele faltava do trabalho, ficava comigo. Eu falava, "Ai, hoje eu não consigo. Eu não consigo ficar sozinha." Ele faltava, ficava comigo. Então, fez muita diferença, sabe? Muita mesmo, assim. Eu sou muito grata a ele, porque em Uhum. nenhum momento ele me julgou, nunca. A Clarice está perguntando assim, se eu melhorei da depressão. Sim, eu sei assim, eu tenho uma consciência de que a depressão ela pode voltar, né? Falam que ela não tem cura, eu não sei. Eu não fico muito pensando sobre isso, mas hoje eu tô bem, não tenho sintomas assim. Às vezes eu tenho sinto assim, às vezes, né, pela própria as dificuldades que a gente tem com a vida, com os filhos, com as demandas. A gente sente uma tristeza, a gente desanima às vezes, mas não é sintoma de depressão, porque aí Uhum. eu sei que no outro dia ou com outra coisa eu consigo superar. E a questão do autocuidado também que a gente precisa falar, né? Então, às vezes a gente tem uma ideia superficial assim do que é o autocuidado. Ah, porque eu preciso arrumar meu cabelo, eu preciso fazer minhas unhas. Sim, isso é bom, é importante, é. Só que isso não é o essencial de um autocuidado, né? O autocuidado é você conseguir se observar, conseguir saber o que está te fazendo bem, o que não está te fazendo bem, né? Eu costumo dizer assim que o autocuidado, você vai fazer uma atividade. Ah, eu vou começar a correr. Sabe? Uma coisa bem aleatória. Tá bom, a corrida. Então você vai analisar essa atividade para você. Como que é o antes de você correr? Você se sente bem? Se sente motivada? Ou você vai lá na sofrência, daí você corre, ah, tá bom. Você correu ali, sofreu um pouquinho no começo, mas depois ficou feliz. E o depois, como é que você se sentiu? Então você tem que, tudo que você vai avaliar, tudo que você vai fazer no autocuidado, para um autocuidado, é você ter, assim, se conhecer o suficiente. Meu filho tá chorando aqui, tá ouvindo? Ô mãe, pode deixar ele vir um pouquinho aqui? Deixar ele vir um pouquinho, que ele tá me chamando. Vem aqui com a mamãe. Pode deixar ele vir um pouquinho. Vem aqui. Hã? Vem. Eu vou pegar ele um pouquinho, que ele tá muito Dá um nervoso. colinho para ele, dá um Vem, colinho. vem, vem. O que foi? O que foi? Ai, meu Deus do céu. Ai, vem aqui, colinho da mamãe. Pronto. Calma, pronto. Você quer pão? Pega um pãozinho lá pra ele, mãe. Vai comer um pãozinho, vai. Ele tá nervoso. Mamãe já Tadinho. vai, tá bom? Tá difícil aqui. Vem, traz um pãozinho aqui pra ele. Né? Então, eu não vou conseguir ir muito longe aqui na live. Não, Por causa tranquilo, a dele. gente já encerra, a gente já tá. Né? Termina de Então, falar sobre o autocuidado, aí isso. depois a gente marca outro dia. E o autocuidado, ele também tem a ver, assim, sabe? Com pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, puxa, eu tenho amizade com tal pessoa, mas aquela pessoa me faz mal, aquela pessoa tem me consumido. Então, você também fazer essa percepção, sabe? Puxa, eu preciso
me afastar, eu preciso, né? O autocuidado tem todas essas questões, né? Então, não, eu vou fazer um regime, eu preciso emagrecer, porque eu tenho que me ver bem. Mas peraí, esse processo, o processo está te fazendo bem? Você está sendo feliz fazendo isso? Né? Então, você ser bem sincero e não seguir padrões, né? Eu vou fazer o autocuidado, que é me cuidar, tal, mas não tá me fazendo feliz. Eu quero ficar aqui com o cabelo meio bagunçadinho mesmo. Eu sair para ir num salão tá me causando um transtorno, porque, né? Então, peraí, calma. Então eu vou ver o que realmente me faz bem no antes, no durante e no depois. Olha só, a gente não pensa sobre isso. A gente não pensa sobre isso, porque Não se alguém pensa. fala para você, vai correr, que correr faz bem, você compra um tênis e sai E correndo, você sai não quer nem correndo. E saber. você tá sofrendo ali no antes de sair de casa, você sofre ali na corrida, mas você fala, puxa, meu corpo tá precisando disso. Será que tá mesmo? Será que você não precisa descansar, de repente, sentar num sofá e assistir uma série, não tem nada a ver com a sua vida? Tudo bem, né? Esse é o seu autocuidado, né? Aquilo que você, né, ler um livro, puxa, isso me faz bem, eu vou ler um pouquinho, né? Às vezes a gente também acha que o autocuidado você está deixando de fazer pelo seu filho, pela família, e você não precisa de coisas gigantescas para ter um autocuidado. Você pode fazer um autocuidado de 10 minutos, de 15 minutos. Minha amiga entrou aqui, oi, Lígia, tudo bem? Então, a gente tem que trazer isso, assim, né? Paralelamente à maternidade e saber que tudo é o seu tempo. Então, assim, eu tenho muita vontade de correr, vamos dizer, né? Isso é só que é uma coisa que demanda tempo, que demanda muitas coisas, né? Muito movimento. Então, eu vou esperar um pouquinho, vou fazer uma outra coisa. Né? Porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. Né? Então, assim, põe nos seus planos que você vai voltar a correr, que você vai fazer. Mas entenda que o começo da maternidade, ela é muito mais exigente, tá tudo bem, tá tudo bem. Depois você, né, vai e busca isso que você acha que faz bem para tua mente, para o teu coração, para o teu corpo, né? Então, o autocuidado precisa levar em consideração essas coisas, né? É bem Eu legal. acho que é verdade. A gente esquece de cuidar da gente, né? A gente acha que só cuidar dos outros resolve todos os problemas. Então, vamos cuidar, Não. cuidar, cuidar, cuidar. E quando a gente vê, a gente está um trapinho, né? Então, a gente tem que estar inteira para poder cuidar dos outros também. E aí eu Sim. estou falando tanto do cuidar dos nossos filhos, como do nosso marido, como das nossas mães que a gente acolhe. Se a gente não tiver inteira, a gente não consegue fazer. Não. Não, e ser sincero, hoje não dá, hoje eu não consigo conversar, né? Hoje eu não consigo acolher ninguém, porque eu tô destruída e, né, entender que a gente passa também por altos e baixos, a gente fala, superei. Não, a gente está em constante superação. É Constante, constante. A vida constante. é uma montanha russa, né? A vida não é uma linha reta. Saber, né, que passa, né, que se a gente buscar ajuda, vai passar, né, esse momento mais difícil vai passar. Esse momento de luto que talvez essa mãe está passando, também vai passar. Essa tristeza vai indo embora aos poucos, né? Não se exige demais, não, né? Seu corpo precisa, sua mente, seu coração precisa de tempo para processar tudo, né? Então a gente se acolher é tão importante, né? A gente entender que a Importante, gente né? erra, que a gente sempre vai errar, mas que a gente pode voltar 1000 vezes e refazer o caminho 1000 vezes, que tá tudo bem, né? E se aceitar também, né? Como humano, como frágil, né? Essa aceitação é importante. Eu passei por esse processo de me aceitar mais, de me entender melhor. Puxa vida, né? Entender quem eu sou, as minhas reações, as minhas atitudes, o porquê que eu faço, o porquê que eu não faço. Autoconhecimento é maravilhoso. Quando você se conhece, entende os seus altos e baixos da vida, assim, né? Entende onde você consegue melhorar também. Isso é evolução, né? É verdade, é verdade. E para a gente encerrar,
Em uma palavra, o que você falaria para as mães novinhas, para as mães de primeira viagem, para as mães fresquinhas? Olha, me veio uma palavra aqui que eu tenho ouvido muito, que é coragem. Coragem. Você vai dar conta da sua maneira, no seu ritmo, mas tenha coragem de dizer sim, né? De dizer sim à sua depressão, se ela estiver aí, tudo bem, né? Eu aceito. De dizer sim ao seu filho no momento certo, no momento que você puder dizer sim, né? Coragem de dizer, eu vou levantar, eu vou tentar. Que às vezes a gente não consegue levantar, mas fica com essa palavra dentro de você, assim, sabe? Coragem. Eu tenho ouvido muito isso e tem me dado uma reviravolta, assim, sabe? Porque assim, às vezes a gente não tem Não. na hora, mas ela vai surgir, né? Acredite nela. Então, coragem para você, mãe. Muito obrigada, Andresa. Eu que Adorei nossa agradeço. conversa, adorei te conhecer. Obrigada, Mônica, também, Tá? E viu? depois a Muito gente bom. marca outra conversa mais lá na frente, Bora tá lá. bom? Aceito E muito com muito obrigada por ter prazer. sido tão honesta e tão transparente e contado qual é a realidade mesmo da vida. É Muito muito importante. importante que as novas mães saibam disso tudo que é normal, que vai realmente passar e que vai ficar tudo bem. Isso. Muito Um obrigada. beijo Agradeço grande, viu, muito às querida? mães Boa também que noite. Muito participaram aí, obrigada. tá? Um beijo e boa noite para Beijo. todas aí. Tchau. Tchau, querida.